Bom, então aqui hoje o nosso assunto são modelos de regulação, tá, em saneamento. Então, o objetivo aqui que a gente quer passar, eu vou passar um pouco a agenda aqui, ok? Então, a agenda de regulação. Então, a gente vai falar um pouquinho de regulação, depois de tipos de prestadores de serviço, ok? E quais são a tecnologia, metodologias que a gente tem de regulação desses prestadores de serviço. No final, a gente faz a nossa conclusão a respeito daquilo que a gente apresentou aqui. Bom, antes de uma introdução, os desafios da regulação. Então, hoje, quais são os desafios do setor que a gente tem, né? Investimentos privados, a gente tem que atrair investimentos privados. Acho que ficou claro que os investimentos públicos não são suficientes para a gente universalizar o serviço, tá? A gente tem que trazer players de qualidade para esse mercado. Tá? Então, os players que a gente tem são alguns interessantes do ponto de vista privados, até estatais podem virar players importantes que podem participar desse mercado, mas eu acho que quanto mais players, e isso o setor elétrico tem mostrado cada vez mais, de fora do país, que tem intenção de investir no país, com experiências que deram certo de fora, né? Isso agrega muito para todos e para o nosso serviço e para o nosso país. Tá? Então, a infraestrutura do Brasil agradece nesse sentido. Então, a gente tem que ser capaz de manter players de qualidade no mercado, certo? Fomentar a competição. Então, um pouco mais para frente eu vou falar o quão importante é a competição nesse mercado e por que ela deve ser. O desafio nosso é a universalização, tá? E, claro, tudo desemboca na qualidade do serviço. São 5 temas aqui que eu selecionei, a gente podia encher com 10 temas, talvez, mas eu escolhi esses mais importantes aqui, que no meu entendimento, que são mais atuais, e a gente pode ver que todos eles, a regulação é transversal a isso. Tá? A regulação toca, tangencia todos esses itens. Tá? Com investimentos privados, a gente tem que garantir que esses investimentos venham através de taxas de retornos justas e de um equilíbrio econômico-financeiro. Players de qualidade, a gente tem que ser capaz, com investimentos, com a garantia de que esses investimentos vão ser remunerados, a trazer eles. Da competição, a mesma forma. Então, a gente tem que criar meios de que exista competição de fato em alguns momentos, e quais momentos a gente vai falar um pouco mais para adiante, que eles possam nos servir e qual a importância desse. Então, a competição é muito importante, tá? Para que isso possa ser, de fato, um ambiente bastante que nos auxilie nos objetivos e nos nossos desafios que a gente tem, tá? Entre eles, a universalização e a qualidade de serviço. Então, todos eles, a regulação, de fato, é muito importante e é um instrumento que nos faz garantir que quando bem feita, que esses pilares vão ser mantidos, tá? Então, por isso, chama atenção a todos os reguladores que é o melhor instrumento que tem, tá? Então, a gente tem que ser capaz de, com as ferramentas regulatórias, garantir esses pilares para o serviço de uma forma geral, para a infraestrutura de saneamento do Brasil. Bom, um conceito aqui que a gente traz de regulação, tá? Então, envolve muito mais que inibir e contrapor monopólios, e sim determinar preços, quantidades e qualidades de serviços que atendam à necessidade dos consumidores, né? Então, quando a gente fala qual é o desafio da regulação, é evitar que o monopólio, digamos, prejudique a prestação de serviço, prejudique preços módicos, quantidades limitadas, que ele chegue a todas as pessoas, a todos os usuários que a gente pretende chegar, que a gente imagina, que a gente tem como meta que eles cheguem, tá? E dentro de uma qualidade correta. Então, esse é o desafio da regulação, o primeiro desafio, de uma forma geral, e que determina, digamos assim, um conceito para um instrumento que a gente está falando, ok? Bom, um segundo ponto que vale a pena a gente ressaltar é o ganho, né? O retorno sobre o investimento, a lucratividade dessas empresas, né? Há pouco tempo atrás, muito se questionou isso, muito se questiona o quão esse serviço deveria ser gratuito, a gratuidade desse serviço, a gratuidade de serviços de redes, né, infraestrutura no Brasil, etc. Mas, assim, é muito claro de que nenhum investidor vem para o país, seja ele privado ou até estatal, sem ter uma retribuição de retorno, tá? Então, o que está contratado, o que está acordado nunca é caro.
tá? Então, a gente sempre fala isso. Então, o correto é manter o acordado. Se é o acordado mediante licitação, a regulação tem que trabalhar no sentido de se manter isso, para que se evitar maiores ganhos ou menores ganhos, para que se tenha estabilidade desses concessionários. Do ponto de vista de outros concessionários que são estatais ou que estão num outro modelo, a gente tem que garantir que o ganho seja sempre aferido, como se fosse um relógio que a gente tem que calibrar ele para que ele marque corretamente as horas, né? É um trabalho um pouco mais detalhado, porque a gente tem uma discussão de qual seria o real ganho que ele deveria aferir. A gente fala um pouquinho mais na frente. Mas, de qualquer forma, o papel da regulação é esse: garantir as regras do início de contrato, garantir as regras estabelecidas em contratos de programa, contratos de concessão e etc. Então, esse é o papel da regulação. A regulação tem que ser by the book, certo? E por isso a necessidade de a gente ter bons normativos, né? Porque depois se aplica os normativos e a qualidade de aplicação dos normativos é que também vai fazer a diferença na frente, ok? Falar um pouquinho da regulação, então eu vou entrar um pouquinho numa parte um pouco microeconômica para explicar um pouco do monopólio. Eu sei que dá um passo agora atrás para explicar essa questão do monopólio, tá? Então, por que a gente entende que o monopólio tem que ser regulado, tá? Essa é uma das grandes barreiras. Então, a existência do monopólio, quais são as características que o monopólio tem no nosso mercado, né? A gente pode citar, por exemplo, barreiras de entrada. Então, as barreiras de entradas é uma determinação do monopólio, né? Eu não consigo colocar outros concorrentes dentro. Isso já se define como monopólio, né? Ou é o controle por meio de um controle de um insumo fundamental. Então, a gente pode ver alguns casos que tem em outros mercados, né? Um insumo fundamental, uma jazida, uma descoberta, por exemplo, de uma tecnologia, né? Que isso pode ser, por exemplo, a gente teve muito tempo a discussão da Microsoft de questão de monopólio, e até foi que ela vendia muita venda casada, ou direito exclusivo de um serviço que pode ser uma patente, né? Isso tem muito em remédios e em drogas medicinais, né? Ou concessão. Então, a gente, no nosso caso aqui, entraria mais na concessão. Então, tem o direito exclusivo de se aproveitar, né, de se obter ou prestar um determinado serviço. Essa é um conceito de monopólio, tá? Outra coisa também é que não há substitutos próximos do produto, é um bem único, diferenciado. Então, a gente não tem um substituto para energia elétrica ainda, a gente não tem um substituto para água, né? A gente pode ter alguns meios de substituir eles, mas que devem ser controlados para que isso não prejudique a rede em todos. Então, por exemplo, existe uma grande discussão no setor elétrico hoje das redes fotovoltaicas, né? Então, qual é o nível ideal que se deve propiciar a usuários terem a rede fotovoltaica, né? Ele pode realmente, até que nível ele pode se usufruir da rede fotovoltaica mesmo ligado à rede, né? Sem prejudicar os outros usuários, uma vez que existe o ganho de escala. Então, isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco ali na frente, tá? E essas empresas monopolistas têm grande preço no mercado. Então, elas são conhecidas como price makers. Então, uma empresa só, ela define preço, né? Então, se você pensar em um mercado que você entende que é monopolista, pensa em como ele define preço. Se alguém é capaz de definir preço ou ditar o preço além desse grande fornecedor ou desse monopolista, no caso. Então, fica claro que no setor elétrico, setor de saneamento, setor de gás, utilities em geral, é isso que ocorre, eles são realmente formadores de preço, porque é o único prestador, não há essa concorrência, ok? Então, por que deveríamos, digamos assim, regular essas empresas e esses mercados, né? Qual é o grande benefício de a gente ter essa regulação, tá? Olhando para o mercado de concorrência perfeita, né? A gente tem aqui uma curva de demanda, né? Uma curva de demanda e uma curva de oferta. Então, aqui são todas as pessoas que querem entrar e querem comprar esse bem ou determinado serviço. Enquanto aqui eu tenho os prestadores de serviço, tá? No mercado de concorrência, eu tenho tantos players que, cara, a oferta e a demanda, eles abertamente criam o ideal, o efeito
exatamente o efeito eficiente de se determinar preço e quantidade. Então, se você pensar num produto que seja praticamente uma commodity, que é difícil diferenciar ela, você vai ver que é difícil que um player arbitre preço sozinho. Então, um cafezinho, ou produtor de soja, por exemplo. Eu tenho um produtor de soja, será que ele consegue livremente arbitrar preço? Não, ele tem preço. E o que determina o preço? Oferta e procura, né? Se eu não tenho nenhum grande produtor, eu tenho vários produtores do mundo inteiro que produzem soja. Eu tenho uma cadeia inteira de fornecedores que produzem soja. Aonde tiver equilíbrio, é o preço do equilíbrio. E isso é muito bom, tá? Isso é muito bom porque isso traz um preço justo para isso. Para produtores, é muito bom, tá? Eu tenho certeza que esse preço não é arbitrado por um monopólio. Exemplo do petróleo, por exemplo, não é um cartel que vai simplesmente determinar esse preço e pode jogar para cima ou para baixo a bel prazer, tá? E prejudicando tanto os fornecedores como outros fornecedores, como clientes, né? E, então, isso me garante a eficiência do mercado. Então, esse seria o objetivo. Se todos os mercados fossem em concorrência perfeita, não existiria regulação, tá? A gente poderia cruzar os braços e garantir que a concorrência é a melhor maneira. O mercado seria eficiente. Então, quando a gente fala em eficiência, se objetiva a concorrência, ok? Mas a gente tem o monopólio, né? Então, o monopólio aqui que a gente quer comparar com o mercado de concorrência, tá? Então, primeiro, a gente tem a nossa curva de demanda aqui, certo? Continua tendo ela de demanda. Aqui tem o custo marginal, tá? O que é o custo marginal? É o custo para se produzir mais um bem. Ele é crescente. Por quê? Porque ele é crescente que os recursos são limitados. Então, para eu produzir mais bens, eu começo a ter que pagar hora extra, eu começo a ter que, teoricamente, procurar fornecedores mais caros que já não tem. Então, existe uma limitação. Então, ele é constantemente crescente. Numa indústria normal. Depois a gente explica o caso da infraestrutura. Aqui eu tenho uma curva de custo médio. Ela também faz uma barriga, mas ela é crescente porque o custo marginal é crescente. E eu tenho a minha receita marginal. Tá? Isso no mercado de monopolista normal. Então, você pode pensar em celular, automóveis. Por quê? Quanto mais eu oferto esse bem, a tendência é que o preço dele caia. Tá? Então, no mercado que fosse concorrência perfeita, eu teria, o custo marginal seria igual ao preço. Então, eu produzir mais um bem, qual é o valor que eu agregaria? É o próprio preço do bem. E eu teria um preço de equilíbrio exatamente onde curva do preço, né, da oferta, que é igual ao produto marginal, igual à demanda. Então, aqui seria o equilíbrio no mercado concorrencial. Tá? Equilíbrio no caso concorrencial. No entanto, quando eu estou no monopólio, qual é o objetivo do monopolista? Maximizar o lucro dele. Tá? Quando é que ele maximiza o lucro do monopolista? Quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Pensar isso num automóvel. Eu estou produzindo um automóvel a 70 mil reais. Quando é que eu vou parar de produzir esse automóvel? Quando o meu custo for igual à receita marginal que eu tenho por ele. Daí eu sei que é o ponto ótimo. Ali eu não posso mais produzir, porque senão eu estou em prejuízo. Então, se o próximo automóvel que eu fizer está saindo de fábrica por um preço de 70 mil reais e o custo dele é 69, ótimo, eu estou ganhando mais R$1.000 por cada automóvel. Mas quando chegar a 70 mil reais o custo dele, eu tenho que parar. E daí eu paro de produzir porque eu sei que é o meu nível ótimo. E o monopolista, ele pode escolher isso a bel prazer. Tá? Ele não precisa trabalhar no prejuízo. Então, aonde ele decide parar, toca a linha da demanda e é o preço que ele estabelece. Obviamente, vai ter uma grande quantidade de gente que vai ficar desatendida. Tá? Pessoas vão ficar desatendidas aqui porque o monopolista decidiu parar de produzir. Tá? Então, essa é uma das causas da ineficiência do monopólio. Tá? Esse poder do monopolista causa a ineficiência do mercado, certo? Que é essa quantidade diferente. Aqui fica um pouco mais fácil, nesse segundo gráfico aqui. Então, a quantidade do monopólio é diferente da quantidade do concorrente. Então, ele escolhe parar de produzir. Aonde? Aonde para ele for melhor, que é esse preço aqui, certo? O que ocorre com essa quantidade aqui? Essa quantidade aqui que o pessoal fala é transferida para um outro mercado. Então, a gente podemos imaginar a infraestrutura, por exemplo. Se quando o preço de ele entregar qualquer infraestrutura, podemos dizer assim, se ele pudesse fazer isso, né? Se ele pudesse escolher não universalizar alguns serviços de água, né? Alguma rede de água para
para consumidores mais longe, menos condensados, menos longe da estrutura central, um pouco mais uma área um pouco mais distante da central, ele possivelmente tem um custo muito mais alto de fazer isso. Ele não fazendo, quer dizer, essas outras pessoas vão ter que procurar outras maneiras de ter essa rede. Então, talvez ele procure poço artesiano, talvez ele procure abastecimento por carro-pipa, quer dizer, então isso exatamente essa quantidade, esse valor aqui que poderia ser absorvido por essa indústria, ele vai migrar para outra indústria. Tá? Setor elétrico é a mesma coisa, talvez não tenha rede, ele vai ter que procurar um fotovoltaico. Tá? Gás, eu não tenho rede de gás, então, eu não tenho a rede de gás canalizado, eu vou migrar para o botijão, que é o que me resta, se eu preciso de gás. Então, essa é uma perda que essa indústria específica tem para um outro modal, certo? Bom, aqui a gente tem um excedente de produtor e consumidor, então, veja que se eu tenho uma linha de demanda, tá? Eu tenho uma linha de demanda, antes do preço de concorrência, eu teria um monte de consumidor querendo comprar esse produto. Tá? Eu teria um monte de consumidor querendo produto. Eu posso querer comprar esse produto a R$50, a R$49, o Carlos quer 50. Em função do equilíbrio de mercado, esse seria um benefício para o produtor. Tá? Do outro lado, a linha de oferta teria algum fornecedor querendo ofertar R$2, a R$3 esse produto a 4. Em função do equilíbrio de mercado, ele sabe que o preço de equilíbrio é esse, então ele já oferta diretamente a esse. Pensa no produtor de soja ou de alguma commodity, né? Então ele poderia ofertar soja a 10, mas ele sabe que hoje no mercado custa 50. Então ele está ganhando R$40. Talvez tivesse alguém que pagasse R$100 pela saca de soja, mas hoje ele ganha R$30, porque o preço de equilíbrio é menor e ele pode se beneficiar disso. Tá? Porém, no monopólio, uma parte disso aqui é capturada. Primeiro, se perde, né? Essa é a ineficiência, que é aquela que a gente mostrou, né? E outra parte se transfere de consumidor para produtor. Então, aqui, onde era o preço de concorrência, toda essa parte para cima era do produtor, do consumidor, desculpa. Agora veio para o produtor. Tá? Então, isso o consumidor sempre perde. Então, por isso que se leva à necessidade de regular o mercado. Tá? Então, isso é muito importante. Essa introdução que eu gostaria de fazer, um pouco árida, mas de gráfico, um pouco microeconômica, mas é importante, às vezes, para a gente ter esse fundamento para se debruçar sobre isso e depois poder entender algumas decisões relativas a custo marginal que afetam a estrutura tarifária. Tá? Então, portanto, regular e resgatar essa eficiência perdida no processo de monopólio. Certo? Então, isso é muito importante que fique claro que a gente regulando, a gente está, sim, tornando todo o mercado mais eficiente. Tá? E, claro, a qualidade da regulação é muito importante. Tá? Falando um pouco, diferenciando um pouco de monopólio comum para um monopólio natural, então o monopólio natural ele tem uma característica muito visível, que é o chamado sunk cost, né? É a produção de um determinado bem de uma firma, né? Ela é benéfica por um só prestador quando prestado por vários deles, em função da quantidade de investimento que eu tenho que fazer nessa rede, né? Então, se você puder pensar, talvez fique num primeiro momento fique um pouco difícil pensar na questão da indústria de saneamento, mas pensa num ônibus, eu sempre costumo dar isso em aulas e acho que fica um pouco mais claro. Você tem 2 ônibus saindo vazios, você vai pagar uma tarifa correspondente ao CAPEX, ao custo do ônibus, ao custo do motorista, ao custo do cobrador, se tiver, né? Mas ao custo da rede, tá? Eu tenho pneu, eu tenho combustível. Quer dizer, é muito mais caro eu ter 2 ônibus saindo do mesmo lugar e levando as pessoas ao mesmo lugar do que um só com o dobro de pessoas, tá? Então, esse é o benefício. A rede eu vou ter que ter de qualquer forma. Quanto mais gente entrar nessa rede, quanto mais gente eu tiver dividindo a tarifa, mais barato vai ser para todos os usuários. Tá? Então, o custo marginal desse serviço tende a ser menor a cada novo usuário que entrar no sistema. Tá? Então, o adensamento, a escala, são fatores, sem sombra de dúvidas, gigantes e que trazem um benefício gigante a essa indústria. Tá? Quanto mais gente, quanto mais usuários, mais consumidores, quanto mais eu tiver mais escala nesse serviço, menor vai ser a tarifa para todos. Tá? Esse é o grande benefício
que o monopólio natural e que a indústria de rede nos traz. Então, a escala ela é benéfica do ponto de vista de nível de preços. Tá? Então, isso é muito importante, é um conceito. E isso tudo em função do grande volume que eu tenho de instalação dessas redes versus o volume de operação. Então, o custo de instalação ele é extremamente superior ao custo de operação desses ativos. Tá? E isso me leva sempre a custos marginais decrescentes. Tá? E esse é um conceito que tem que ficar bem claro para todos vocês. Então, quando a gente fala de custo marginal e custo médio, a gente tem que só lembrar desses conceitos. Então, a variação do custo sobre a variação de quantidade é o custo marginal e o custo total sobre a quantidade total é o custo médio. Isso é importante quando a gente for tratar um pouco de estrutura tarifária, for entender um pouco as curvas mais adiante. Ok? Então, veja que, diferente daquela figura, daquele gráfico que eu mostrei anteriormente, a gente tem uma curva de longo prazo, long run average cost, que ela é decrescente em função da decrescência da long run marginal cost, que é a curva de custo marginal que é decrescente. Então, eu tenho R$1 milhão para colocar aquela rede, mas eu tenho uma operação só de R$10. Então, os primeiros 1.000 usuários vão pagar o preço cheio. O segundo 1.000 usuários não vai passar, a rede já está pronta, então ele só vai pagar a operação. Então, o custo marginal é muito menor e ele é decrescente à medida que eu ganho escala. Tá? Então, mais ou menos é essa figura que a gente está falando aqui, certo? Então, quando a gente fala em monopólio lateral, diferente daquela figura que a gente mostrou antes, a gente tem um custo marginal decrescente, tá? Custo marginal representado pelo AC aqui, desculpa, MC, marginal cost, e o custo médio decrescente, certo? Então, a gente tem um preço que é definido aqui, certo? E um preço que pode ser regulado para cá. Tá? Então, também é muito importante a gente determinar o seguinte, ó. Bom, a gente já falou que à medida que se for praticado um preço pelo custo médio do produtor, preço do custo médio, esse é o custo médio do produtor. Ele vai ter essa lucratividade. Receita marginal igual ao custo marginal, toca a demanda. O custo médio dele é esse. Então, todo esse retângulo seria o lucro do prestador de serviço. Agora, se vem um regulador e manda ele, em vez de ser regulado pelo custo médio, ser regulado pelo custo marginal, que está lá embaixo, veja que o custo marginal dele está abaixo do custo médio. Então, ele tem um prejuízo do tamanho desse retângulo aqui. Né? Praticamente um trapézio, certo? Então, isso é muito importante. Por que eu estou tocando nesse assunto? Todos os reequilíbrios tarifários são baseados em preço médio, certo? Então, quando você faz toda a fórmula de equilíbrio, se chega a um P0, que ele é basicamente a receita geral dividido pela quantidade fornecida, o que me dá um preço médio. Tá? Então, a princípio, teria um preço médio dele, certo? No entanto, quando se faz um preço médio a um custo determinado, certo? Que pode ser aqui, isso, né, determinado. Mas se quando eu jogo, que eu quero regular esse prestador e tento forçar ele a prestar um serviço pelo custo marginal, eu posso estar exigindo dele um prejuízo que pode desequilibrar a concessão. Tá? Então, aí se entra na questão de que alguns usuários, por exemplo, os usuários de baixa renda, tarifas sociais, são cobrados deles o custo marginal pelo sistema. Então, se faz uma conta de estrutura tarifal, qual é o custo marginal? É um custo variável, que não entra os ativos fixos, exatamente o que eu coloquei aqui, e se cobra apenas o custo marginal. Mas, para isso, para outros usuários, eu vou ter que cobrar uma tarifa suficiente para que supra o prejuízo do prestador de serviço, cobrando para alguns usuários o custo marginal. E daí, exatamente, se cria a figura do subsídio. Tá? Subsídio cruzado, em alguns casos, né? Subsídio cruzado ou até um subsídio governamental. No setor de saneamento, a gente vê muito mais o caso do subsídio cruzado. No setor de transporte público, hoje se fala muito em subsídio de fora. Né? Então, a tarifa de São Paulo do transporte público
municipal é subsidiado. Por quê? Porque está querendo se cobrar do consumidor abaixo do custo médio, o custo, uma tarifa que representa abaixo do custo médio do prestador de serviço, ou seja, ele estaria em prejuízo. Então, por isso que, se eu não tenho alguns consumidores no setor de transporte público, eu não tenho uma figura de estrutura tarifária, eu não tenho usuários que pagam R$50 por metro cúbico ou R$10 por metro cúbico. Eu não consigo modular a tarifa no setor de saneamento, eu consigo. Então, tem alguns usuários que pagam aqui, outros usuários que pagam aqui. Eu tenho social, eu tenho residencial, que acima de 20 metros cúbicos. Eu tenho residencial, eu tenho um comercial que paga mais. Eu tenho social e eu tenho industrial que paga mais. Então, eu consigo criar intrasistema uma metodologia de estrutura tarifária que seja possível manter todos eles, o prestador em equilíbrio, mas diferenciando usuários. E é por isso que vale a pena mostrar isso, porque algumas questões já foram bastante debatidas em cima de cobrança apenas do custo marginal, esquecendo que o custo marginal pode levar o prestador a um prejuízo constante, desequilíbrio da concessão, ok? Então, essa era a primeira intenção aqui do nosso curso, a gente fazer uma revisão desses conceitos, ok? Bom, vamos falar um pouco sobre os tipos de prestadores que a gente tem de serviço hoje no Brasil. Basicamente, a gente tem a figura de 3 grandes grupos de prestadores de serviços no Brasil. Então, a gente tem as grandes companhias de serviços estaduais, né, as prestadoras estaduais, aqui a gente pode usar a Sabesp, Copasa, Sanepar, Casan e outras mais estaduais que todo mundo conhece, de cada estado. Praticamente todo estado tem um. E a gente, do outro lado, tem prestadores municipais que foram recentemente listados. Geralmente, e as que eu conheço realmente, e tenho feito trabalhos aí ao longo do Brasil, são prestadores muito mais recentes, certo? Então, elas foram licitadas, são privadas, são prestadores privados. Eu ainda tenho uma terceira figura, que nesse momento aqui eu vou deixar um pouco de fora, que são as autarquias ou empresas públicas, que são empresas, só não vamos confundir empresas públicas municipais com estaduais, tá? Eu coloco empresas porque, por exemplo, tem a prestadora de serviço de Campinas, né? A prestadora de serviço de Campinas, do serviço de água e esgoto, é uma empresa municipal, tá? Municipal, não tem nada de estadual e pertence ao município, certo? Mas é 100% público. Mas aqui, basicamente, o restante, a grande maioria, são autarquias. Basicamente, uma prestação direta de serviço, certo? Uma prestação direta de serviço, e que tenho visto muito pouco sendo feito no ponto de vista de regulação. É uma crítica que a gente tem que evoluir bastante no setor, é a falta de regulação que a gente tem de autarquias municipais ou empresas municipais. Também não entendo até que ponto estão sendo feitas as regulações. Isso a gente pode falar tanto de tarifa como qualidade. A questão sempre é que, se você não tem tarifa, dificilmente você consegue transmitir qualidade. É difícil você dissociar uma regulação de qualidade com tarifa. As duas devem vir junto, porque uma deve puxar a outra, né? Eu tenho um nível de qualidade de serviço que eu devo ter junto com uma modicidade tarifária. É difícil separar e não é bom que se separe isso, porque você pode estar exigindo uma qualidade sem uma contrapartida financeira ou vice-versa, ok? Então, só lembrando, então, a gente tem esses 3 grupos de prestadores no Brasil. Falando dos 2 principais grupos aqui que a gente quer, nesse momento, falar, a gente tem prestadores de serviços estaduais que vieram lá da década de 70, que vieram junto com o Planasa, que foi um plano governamental na época, com o intuito de alavancar a infraestrutura, principalmente a universalização do serviço de água tratado no Brasil, que era muito modesta, muito ínfima na época. Então, o objetivo principal foi esse, certo? E os prestadores de serviços municipais licitados, privados, que a gente tem atualmente, em municípios específicos, são os que vieram do ponto de vista de serviços que foram licitados recentemente. Tá? Serviços licitados recentemente e que tiveram como vencedores de licitações esses prestadores, que começou-se com mais força aí na década de 2010, né, na segunda década do milênio, mas em que nos anos 2000 já teve
prestadores desse sentido, mas a força que a gente está vendo atualmente é muito maior e hoje que eles estão sendo muito mais representativos e com o marco regulatório que está sendo discutido, eles com certeza serão mais representativos ainda, serão novos players que entram cada vez com mais força dentro da prestação de serviço de saneamento no Brasil, certo? Então, vejam, são duas espécies diferentes de prestadores, é isso que eu gostaria de deixar bem claro. A origem deles já é bem diferente. São empresas estatais de origem da década de 70, né, que tem toda a tradição e todos os vícios lá da década de 70, ao invés em contraposição, a gente tem prestadores novos, licitados, muito mais recentes, né, com outro pensamento, a princípio, que estão sendo usados ou sendo prestando serviço para municípios de menores adensamentos. As características, então, prestadores de serviços atuais já possuem redes, a maioria deles, os estaduais. Então, quando a gente vê algum gargalo do ponto de vista de universalização, tá? A gente vê principalmente na parte do esgoto. Tá? Então, esses prestadores de serviços estaduais, eles já possuem redes, certo? Tanto de água e algum momento de esgoto, mas eles já possuem faturamento. Quer dizer, eles já estão organizados do ponto de vista técnico, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista econômico, e é uma empresa com muito tempo de rodagem, certo? Enquanto prestadores municipais licitados, a maioria ou muitos deles começam do zero. Tá? Então é importante que isso fique bem claro, que são projetos que se iniciam basicamente do zero, com rede nenhuma. Então, os primeiros anos, eles nem prestadores de serviço são, eles são basicamente empreiteiros dentro de municípios, fazendo obras com uma velocidade muito rápida, para tentar fazer com essas aceleração de obras, isso se torne faturamento e com isso se equilibre a concessão em um ano avançado do processo de concessão deles. Então, quer dizer, toda a viabilidade desses novos licitados, esses novos municípios licitados ao prestador de serviço está basicamente alicerçada na velocidade que ele vai ter de universalização do serviço, certo? E ainda considerando que algum deles ainda tem um malefício que é um pouco pior. E no meu ponto de vista é uma crítica ao processo, está se separando serviços que são economia de escopo, né? Então, a gente falou um pouco de economia de escala lá atrás, né? Quando a gente fala quanto mais usuários, melhor, mas a gente pode também, em economia, ter o que a gente chama de economias de escopo. Quer dizer, eu tenho dois serviços que são muito semelhantes, por que não aglutinar? Água e esgoto. Se são serviços que levam a uma eficiência quando aglutinados, levam a uma ineficiência quando separados. E em muitos municípios estão ocorrendo licitações apenas do serviço de esgoto. Tá? Por quê? Porque o serviço de água ele é muito lucrativo. E os municípios, espertamente, algumas coisas, com decisões políticas, infelizmente, e que não pensam no usuário final, não pensam no nível de serviço, não pensam na modicidade tarifária, separam para não perder o benefício econômico das autarquias municipais, por exemplo, do serviço de água, e jogam todo o custo para o usuário de esgoto. Então, ele pagaria muito mais do que se fosse unificado. Então, esses prestadores de serviço eles têm uma pressão ainda maior, uma pressão da regulação, uma pressão econômica, uma pressão do usuário, do ponto de vista de tornar-se equilibrados econômico-financeiramente somente com a prestação do serviço de esgoto. E isso praticamente do zero, que são projetos greenfield, projetos que só existem no papel. Então, realmente, eles têm usuário algum, né? Começam como empreiteiros, categoricamente como empreiteiros. Então, isso é um risco muito maior para a concessão, para o equilíbrio da concessão, para a regulação do serviço. Quer dizer, se exige um peso, um fardo muito maior dessa concessão do serviço de esgoto, né, ou do serviço de saneamento, nesse caso. Falando um pouco dos prestadores, então, quando a gente fala de prestadores municipais, privados, a gente tem uma questão, qual é a diferença que a gente tem
do municipal privado para o estadual. O investimento, ele é conhecido e determinado. O custo, ele é conhecido e validado. A qualidade das metas é conhecida, se bem feita, desde logo. A taxa de retorno é conhecida e validada. A modicidade tarifária é alcançada em D0. No momento inicial, já se alcança uma parte da modicidade tarifária, ou já se alcança a modicidade tarifária. Depois, o processo ou o desafio é manter. A grande dificuldade é projetar ao longo da concessão esses níveis acima, de investimento, de custo, de qualidade, de viabilidade dessas concessões. Então, são projeções de 30 anos e premissas usadas por 30 anos que permanecem fixas, tá? Ao longo do contrato de concessão. E tudo que eu falei anteriormente, ele só é feito e ele só é estabelecido devido à licitação, tá? Então, o investimento, eu posso fazer um projeto, uma viabilidade, mas eu só vou testar ele, eu só vou validar ele, determinar ele no momento da licitação, ver se está correto. Eu posso até estipular um nível, mas quem vai me dar a palavra final vai ser os licitantes. O custo, se eu faço uma licitação por menor preço, obviamente, a competição, os participantes, eles vão bidar, eles vão dar lances diminuindo o custo. Então, são lances decrescentes de custo. Então, eu já em D0, eu vou alcançar a modicidade tarifária. Se eu tiver um edital bem feito, uma concorrência, eu vou saber que o mercado está determinando que o custo desse serviço é este. Tá? Então, como a gente voltou lá atrás, lembra? Por isso é importante fazer essa revisão. Quando a gente está em mercado concorrencial, em concorrencial perfeito, a gente não duvida do preço do item, porque a gente sabe que o mercado determinou aquilo e as leis do mercado, quando com muita concorrência, os próprios participantes determinam. Então, são novos entrantes que baixam preço, outros competidores com maiores tecnologias que baixam preço, e isso exige de todos que participam daquele mercado um aperfeiçoamento cada vez maior. Então, a gente tem certeza de que o preço é o preço correto, é o preço justo, é o preço módico. Então, se a licitação for bem feita para que eu consiga capturar a modicidade tarifária, eu vou ter certeza que os custos envolvidos desse serviço estão corretos. Eu já não tenho mais a preocupação de procurar custos eficientes. A minha preocupação é manter as condições desse custo alcançado em D0 na licitação, certo? A taxa de retorno. A taxa de retorno aqui depende também do edital, né? As regras vão ter que estar muito bem claras, mas a taxa de retorno pode ser móvel ou pode ser fixa. Pode ter ofertantes aqui que vão diminuir a taxa de retorno, enfim. Então, quer dizer, isso também depende das características, mas a taxa de retorno também, em vias de regra, vai ser justa, se bem calibrado o meu edital. Se eu tiver muita concorrência, o custo vai cair tanto que mesmo errando na taxa de retorno, vai ser benéfico para todos, que o custo caiu demais. Se a taxa estiver muito baixa, talvez eu tenha menos concorrentes e o custo não seja tão baixo. Então, ele não vai dar muito desconto na tarifa. Então, quer dizer, essas forças vão sempre se calibrar a efeitos de mercado. Essa é a grande vantagem. Então, é difícil se errar quando se tem um edital bem feito. Tá? Eu posso até errar em um parâmetro, mas a concorrência, se eu garantir que vai ter concorrência e fomentar a concorrência, de uma transparência muito boa do edital, uma capacidade de dar confiança para o investidor ou para os investidores, isso o mercado vai se autoajustar. Por isso que eu coloquei lá no primeiro slide. Uma das questões que a regulação tem que garantir é a competição no setor. Players de qualidade. Com isso, a gente vai aliviar o fardo da regulação depois, nos anos seguintes. Ok? Então, esse é o prestador municipal. O grande diferencial é a licitação. O serviço é licitado. O mercado determina preço, a taxa de retorno e alguns parâmetros que possam ser determinados na proposta. Já o prestador estadual, a grande diferença
é que a gente não sabe o nível de investimento dele, necessário para universalizar o serviço, né? São vários municípios com diferenças gigantes de termos de universalização. Então, São Paulo tem uma diferença, Guarulhos eu tenho outra, outros municípios eu tenho. Na Kazan eu tenho Florianópolis, eu tenho outros municípios que são completamente distintos. Então, eu não tenho a noção de quanto investimento eu preciso para universalizar o serviço, certo? Então, eu constantemente tenho que estar aprovando esse investimento, tenho que estar entendendo o objetivo desse investimento, aonde ele está sendo aplicado e a prudência desse investimento, certo? Então, por isso se fala muito em prudência do investimento nos prestadores estaduais. O custo operacional. O custo operacional, eu não sei qual é o custo eficiente desse prestador, né? Ele nunca foi licitado, nunca houve concorrência para me falar qual é o custo do serviço, por exemplo, da prestação de serviço do Estado de Santa Catarina, do Estado de São Paulo, do Estado de Minas Gerais. Eu não sei exatamente qual seria o custo ótimo. Por isso, eu tenho um trabalho de perseguir sempre captura de eficiência como regulador. Qualidade de metas. Eu tenho que entender quais são as qualidades. Aqui também é a nossa crítica, lá que a gente falou no começo. Quais são as qualidades dos prestadores, né? Qual o nível de perda que eu tenho que determinar, certo? Uma vez que, até só fazendo uma volta, aqui a minha preocupação com perdas não é grande, porque o custo é fixo. Tá? Eu tenho um custo fixo. Se ele for ineficiente com perdas, ele vai estar dando um tiro no próprio pé ao prestador, porque o custo dele vai ser acima do determinado. Já aqui não. Aqui eu não sei o custo eficiente. Então eu tenho que ter um nível de perdas aceitável. Ele consome mais água, mais energia, mais produtos de tratamento. Tá? Então aqui eu tenho que estar muito vigilante, muito diligente na determinação do que seria o custo eficiente, nas metas de perda. Se ele está perdendo 40% da água no sistema dele, 40% da energia elétrica, 40% da água em si, da captação, do custo de captação e 40% do tratamento está sendo jogado no lixo. Tá? Então, isso é muito importante. Eu tenho que estar capturando isso, eu tenho que estar determinando. Olha aqui, meu amigo, a tua meta é 25% ou 20%. Se você gastar 40%, eu vou te glosar 20% em cima dos custos de tratamento, de energia elétrica e de captação de água. Então, as regras precisam estar claras. Eu preciso estabelecer no longo prazo quais são as minhas metas de qualidades factíveis para aquele sistema. Então, isso é aquilo que também que a gente colocou no começo do curso. Tão importante quanto a parte econômica é a parte de qualidade também, certo? Daí a gente pode falar de qualidade, outras qualidades, né? A gente falou, a Rita deu o exemplo da qualidade no tratamento de esgoto, quais são os índices que ele deve cumprir, qualidade do tratamento de água. Então, a gente teve recentemente SEDAI no Rio de Janeiro prestando serviço de péssima qualidade, água com coliformes fecais. Quer dizer, vai ter multa para esse prestador de serviço, tá? E o custo, e o dinheiro que ele arrecadou, né, para prestar um serviço de qualidade e não prestou, aonde foi esse dinheiro? Deveria ser devolvido para o cliente, né? Porque o consumidor, a princípio, aquela concessão está equilibrada. Ela estando equilibrada, uma das características daquele serviço é ser prestado com qualidade. Então, eu dei dinheiro para ele prestar o serviço com qualidade. Se ele prestou com falta de qualidade, esse dinheiro ou foi mal usado ou não foi usado, ou virou lucro do acionista, ou lucro ou foi usado em outras questões que não deveriam. A taxa de retorno. Qual é a taxa de retorno justa? Então, são feitos estudos para determinar o WACC do serviço. Tá? Modicidade tarifária. Bom, é um somatório, é uma determinação por todo o ajuste desses parâmetros. Tá? E as premissas contratuais, elas não são fixas, elas são ajustáveis ao longo. Então, é por isso que a gente fala que é uma regulação discricionária. Então, eu vou ajustando ao longo do tempo. Tá? A característica principal é o que me faz eu ter que perseguir essa eficiência? A nunca licitação. Quer dizer, esse serviço nunca foi licitado. Ele nunca foi exposto ao mercado. Tá? Não se sabe a eficiência desse prestador. Então, é basicamente o que a gente tem aqui, certo? Eu tenho um custo do serviço de não licitados e licitados, eu tenho uma ineficiência, talvez, eu tenho um lucro. A questão é que, para o prestador licitado, eu consigo saber exatamente
cada uma dessas aqui, quando a concorrência é real, né? Se bem licitado. Vamos sempre deixar essa premissa, fazer essa inferência dizendo de que o serviço vai ser sempre bem licitado, né? E sendo bem licitado, havendo concorrência, que a gente colocou no primeiro slide lá, que a concorrência é um fator que tem que ser buscado, esses parâmetros aqui vão ser bem determinados. Do outro lado, eu tenho as estaduais, que não foram licitadas. Eu não sei o custo eficiente. Eu não sei quanto é o nível de ineficiência dela, né? Então, é por isso que eu tenho um trabalho muito maior de garantir que eu tenha toda hora que buscar uma eficiência, perseguir uma eficiência desconhecida, tá? Eu tenho uma necessidade de ter informações muito maior, ok? Então, se fosse colocar um quadro, né, as diferenças, um comparativo entre esses prestadores de serviço, eu teria, né, a origem desses prestadores, na década de 70, dos anos 2000, principalmente, né? Então, um é Planasa, o outro, a origem que eu também acho que acabei não comentando, muitos desses municípios que foram privatizados, ou dessas empresas privatizadas municipais, elas já vêm de um insucesso, né, de autarquias ou concessões estaduais. Então, lembrando que a delegação é municipal, então, ou por processo de caducidade, ou por vencimento da concessão, ou por fim de autarquias, se decide privatizar o serviço. Então, já é um motivo pelo qual houve um insucesso na prestação do serviço das companhias estaduais ou autarquias, tá? E lembrando que algumas companhias estaduais têm perdido cada vez mais municípios. E isso vai quebrando exatamente aquele tripé que a gente falou lá atrás. Lembra? Eu tenho municípios, eu falei que alguns municípios, alguns usuários são custo marginal, outros têm um custo, ou um benefício, uma lucratividade marginal. Então, alguns municípios estão abaixo da curva de custo médio, outros municípios estão acima da custo médio. O que vai definir isso? Vai definir a densidade, o adensamento desse município. Quantos usuários eu tenho? A gente conversou lá também. Quanto mais usuários, mais gente eu tenho. É um serviço que demanda economia de muito investimento. Então, tem municípios com 5, 3, 2 mil habitantes, eles não têm condições de ter uma rede, uma ETA, uma ET. Então, eles dependem de uma companhia estadual que tem um adensamento muito grande, que tem o município de São Paulo, por exemplo, que simplesmente subsidia o município de 2, 3 mil habitantes. Quando começa a se perder esse elo em algumas concessionárias, como eu posso dar um exemplo, por exemplo, a Corsã, no Rio Grande do Sul, perdeu vários municípios, né? E já não tem municípios grandes como Porto Alegre, como Caxias do Sul. Isso vai limitando a atuação dela, limitando a capacidade de investimento, limitando a capacidade de universalização, até que se coloque em sérias dificuldades esses tipos de prestadores de serviço, tá? Então, essa quebra de alguns municípios saindo dos prestadores estaduais é um risco muito grande para a continuidade desses prestadores, certo? O que isso ocorre é que só seriam plausíveis municípios, só ficariam municípios teoricamente incapazes de gerar uma concessão com as próprias pernas. É por isso também que o marco regulatório ele tem uma questão de regionalização. Ele traz uma figura de um prestador regional, de um adensamento entre municípios, uma união de municípios para poder fazer com que esses dilemas de municípios que saiam do prestador, ou no caso de perda, inexistência do prestador estadual, eles possam se unir para ter um serviço de saneamento básico. Então, isso é uma das questões também que está lá no marco regulatório, porque realmente, senão, e é uma justificativa bastante plausível das concessionárias estaduais em dizer que, se não fossem ela, alguns municípios de menor capacidade ou menor habitantes seriam inviáveis à prestação de serviço. E, de fato, é. Mas a questão é que existe também uma falta de qualidade em alguns municípios que têm potencial ou que teriam potencial para serem individuais, como o caso desses municípios, principalmente, que têm saído constantemente aí, que viraram
concessões privadas municipais, certo? Então, infelizmente, uma falha dos estaduais, né, um insucesso das estaduais viabilizou ou criou esse mercado para as privadas municipais, certo? As características, então, são empresas consolidadas do ponto de vista de estrutura técnica, aqui são novas empresas, começaram do zero, muitas delas, claro que às vezes, com certeza, vêm de grupos econômicos que têm capacidade, mas, enfim, são empresas que são empresas iniciadas do zero, uma mão de obra do zero, tem que criar estruturas no município novas. Projetos de redes, então, principalmente nas capitais, né? Então já contam com redes com bastante presença nas capitais, nos maiores adensamentos, cidades com maiores adensamentos. E do outro lado, os municipais são projetos greenfield, né? Geração de caixa, a maioria possui geração positiva, outras, a maioria das novas, e aqui as municipais, geração de caixa negativa nos primeiros anos. Universalização, já estão em andamento, tá? Em algum serviço, água principalmente, e daí o esgoto, dependendo de cada uma delas, e a maioria aqui das municipais está muito abaixo ou iniciado até no zero, certo? O aumento gradativo da curva de universalização é menor, tá? É um aumento mais gradativo da curva, né? Ele tem uma curva um pouco menos elevada, e aqui nas municipais a gente vê um aumento muito rápido, uma aceleração muito grande na curva de universalização. Então se coloca muito dinheiro para se transformar a universalização em clientes, em faturamento. Então se tem uma ânsia muito rápida de colocar essas unidades de consumidoras digamos assim, em serviço, para que possa se cobrar uma tarifa disso. Eles iniciam com tarifa zero faturamento, então por isso demandam muita velocidade para transformar obra em serviço. A qualidade aqui é determinada pela agência, aqui é contrato e edital. Então o edital deve ser muito importante para isso. Investimentos, aqui é toda hora analisado pela agência, contrato e mercado. O OPEX, incerto, contrato e mercado. Se parte de um contrato, o mercado define. A taxa de retorno, a agência regula isso. Aqui, o edital estabelece o contrato, mas o mercado é que vai ratificar. A tarifa inicial são regras, daí depende da regulação tarifária, e tem toda uma análise para isso, e aqui já se vem com o mercado fazendo essa determinação no deserto. Então, se fosse colocar graficamente esses prestadores, seriam mais ou menos isso, certo? Então, a gente tem prestadores estaduais aqui à esquerda, que vejam, uma geração de caixa, aqui eu fui bem claro, quis ressaltar que é constante, ou deveria ser constante, a gente sabe que a verdade, infelizmente, não é essa, mas eles deveriam ter uma geração de caixa positiva, tá? Os melhores têm, de fato têm, certo? A gente tem uma curva de investimento que é crescente, na maioria dos casos, né? E uma curva de custo também crescente. Algumas curvas de custo de alguns prestadores vão acima, os piores acima do investimento e os melhores abaixo do investimento. Aí depende da qualidade. Mas, via de regra, seriam as características dos prestadores estaduais. Deveriam ser. No lado direito, tem os prestadores privados. Vejam que a geração de caixa é completamente negativa, porque eu só tenho investimento, eu tenho custo quase nenhum, custo administrativo, na verdade, no início, mas eu tenho investimento muito grande. E isso, investimento, praticamente, ele é transferido diretamente para geração de negativo. Então, eu desembolso dinheiro sem nenhum tipo de contrapartida. E isso vai decrescendo, até que eu vou ter exatamente alguns usuários. Então, aqui, lá no meio da concessão, é que eu tenho uma inversão de geração de caixa, né, positiva e diminuição do investimento. Até que chegar praticamente no final da concessão, eu tenho investimentos mínimos para me manter o ativo. Mas a universalização, ela já está na metade do caminho. Tá? É por isso que se faz estudos de viabilidade de 30, 40, 50 anos. Para quê? Para que essa curva de geração de caixa negativa, né, no início da concessão, ela seja compensada com uma geração de caixa positiva por muitos anos. Tá? E daí eu possa ter uma TIR, uma taxa interna de retorno positiva nesses projetos. Tá? Então esse é bem o início de um projeto Greenfield, aqui é um projeto consolidado. Então se a gente pensar em riscos, quais são os riscos desse projeto aqui? Exatamente na execução. Tá? A qualidade da prestação desses prestadores privados,
vai ser determinada nesse período de investimento. Aí é o papel da agência reguladora, garantir que esses investimentos aqui, essa universalização, seja feita corretamente. Tá? A qualidade, os materiais, a qualidade das obras, sejam de acordo com o especificado em edital, em contrato, com as melhores práticas do mercado, para depois eu poder ter uma certeza de que o custo não vai ser acima, né? Eu não vou ter que refazer obras, né? Eu não vou ter problemas de prestação de serviço, né? Eu não vou ter problemas de qualidade também, interrupções de rede, falhas, perdas, mau cheiro, extravasões. Então, esse também tem que ser verificado o papel do regulador para esses prestadores de serviços municipais. Certo? O peso é muito maior na implementação das redes. Então, aqui o que a gente falou já, então o mercado ajusta o retorno, certo? As vantagens da licitação final, né? Então, é esse ajuste da taxa de retorno, é o encontro do OPEX, o OPEX, digamos assim, de mercado, o OPEX justo, né? Qual o custo justo para aquele serviço, modicidade tarifária, né? Os investimentos, então vai vir prestadores com uma qualidade de investimento diferente, de uma qualidade de prestação de serviço, novas tecnologias, por isso que a gente precisa de players, que eu coloquei lá no início também, players de qualidade, que tragam inovações tecnológicas, né, que possam cumprir esses planos municipais de saneamento por valores menores possíveis, tá? Para que isso garanta maior velocidade e maior modicidade tarifária. A qualidade, eu preciso de bons prestadores, né, para ter infraestrutura de qualidade no país, para a gente estar pensando exatamente não querendo passar pelo problema que a gente está tendo com alguns prestadores de serviços estaduais. Então, é muito importante que se faça com qualidade desde o início, né? Isso eu vejo muito sendo falado no Ministério da Economia. Então, já que nós estamos atrás, vamos aproveitar esse salto e fazer bem feito da primeira vez, né? Para isso, a gente tem que ter prestadores de serviço de qualidade, concorrência e uma regulação correta de qualidade. E as premissas de contratuais são ajustadas ao longo do contrato, né? Então aqui essas premissas contratuais elas têm que ser fixas aqui ao longo do contrato, tá? Acho que aqui tem um typozinho ali. Na verdade são fixas ao longo do contrato. Aqui tem erro do instrutor. Então essas são as vantagens da licitação, certo? Então e isso é o que garante a estabilidade de um edital, a transparência e uma prestação de serviço de qualidade ao longo do contrato. O mercado determina a modicidade tarifária, acho que a gente já falou. Em via de regra, então, o que me garante o nível de eficiência desse prestador é uma correta licitação, uma ideal licitação, uma eficiente, uma adequada licitação do serviço. Bom, vamos falar um pouquinho de metodologia de regulação. Então, eu tenho duas, antes de falar de metodologia de regulação, deixar bem claro que também existe uma confusão muito de quando se fala em nível tarifário e estrutura tarifária. Tá? Quando a gente fala em receita requerida, em determinar qual o preço médio do serviço, qual é a tarifa, o aumento da tarifa, a gente está falando de nível tarifário. Tá? Então, é como equilibrar quanto é o valor que a concessionária precisa, qual o IRT, o índice de reajuste tarifário, que eu preciso aplicar na tarifa do determinada concessionária. Isso é um nível tarifário. Tá? A estrutura tarifária é determinar quem paga e quanto paga cada um, por cada volume determinado. Tá? Então, eu posso ter vários tipos, eu tenho várias classes de consumidor, dentro de cada classe de consumidor eu tenho várias determinações de volume de consumidores, onde eu posso diferenciar por classe de consumidor e classe de consumo de consumidor. Então, eu tenho consumidor social, residencial, comercial, industrial. E dentro de cada uma dessas classes, eu ainda tenho o cara que gasta até 10 metros cúbicos, até 5 metros cúbicos. Depois eu tenho o cara que gasta de 10 a 20. Então, eu vou ter diferenciação, não só de qualidade, mas de quantidade de volume. Isso quem determina é a estrutura tarifária, certo? Quem paga e como paga a tarifa. Quando a gente estiver falando em metodologia de regulação tarifária, a gente está falando de nível tarifário,
Então, a fórmula geral do nível tarifário é basicamente essa, tá? Independente do modelo, independente se for uma concessão estadual ou uma concessão municipal, a gente tem basicamente os custos do serviço que devem ser cobertos pela tarifa. Tá? Então, a gente tem a chamada receita requerida. A receita requerida nada mais é que os custos do serviço que eu tenho que cobrir para o prestador. É manter o equilíbrio da concessão ressalvados, né, ou mantidos as premissas determinadas. Então, eu tenho basicamente uma base de remuneração versus o WACC, então o investimento vezes o retorno. Então, quanto eu investi versus uma taxa de retorno. Eu tenho uma amortização desse investimento, então a devolução desse investimento. Então, uma parte eu pago juros, outra parte eu devolvo para ele. Eu tenho o meu custo, né? OIM, aqui a gente pode falar custos operacionais, despesas administrativas, eu tenho vários comerciais, etc., todos os custos dentro. Eu tenho os impostos que eu tenho que pagar. E eu ainda posso, e eu deduzo ainda, então, né? Eu somo aqui, né? Ou eu tiro ela da equação negativamente, outras receitas que eu posso aferir por esse serviço. Tá? Então, isso é uma outra coisa que hoje em dia se tem cada vez mais incentivado concessionários a terem outras receitas desse serviço. Então, sei lá, pode ter seguro na conta de água, pode ter propaganda na conta de água, enfim, usar da criatividade para se atribuir a outras receitas dessa concessão, porque a quantidade de usuários é muito grande. Então, com certeza, ele vai achar algum outro serviço que ele possa ter. Esse outro serviço vai colaborar em parte ou em todo, dependendo da regulação, para diminuir a receita e diminuir a tarifa. Ok? Algumas metodologias, essa é a fórmula econômica que a gente chama, então você pega os parâmetros e soma, e tem a metodologia, por exemplo, a Arcesp e a GEPAR, que é de fluxo de caixa. Simplesmente se projeta por anos, traz a valor presente, mas enfim, não muda os seus parâmetros. Tá? Então, o nível tarifário, essa é a fórmula geral do nível tarifário. Nas privadas, a gente vai ver que é um pouquinho diferente, mas, basicamente, se parte exatamente do mesmo princípio. Certo? Então, quando a gente fala em regulação discricionária, por tudo aquilo que a gente já colocou ali, e regulação contratual, a gente tem um custo determinado do serviço, tá? E que no momento, na regulação contratual, no momento da licitação, se capturou. Qual é o dilema, qual é o objetivo, qual é a meta da regulação? Manter as regras estabelecidas no edital. Tá? Então, veja que eu não estou procurando novas tendências, saber se o custo dele é eficiente. Não, eu só quero manter, garantir que sejam mantidas para o bem e para o mal as regras definidas no contrato e processo licitatório, na proposta comercial dele. Então, se ele deu um deságio dizendo que o custo operacional dele, ele fazia aquele custo por 30% a menos, ele vai ter que, esse 30% vai se prolongar ao longo de toda a concessão. Né? Ressalvados os reajustes, os índices inflacionários, ele vai ser 30% menor do que o projetado ao longo de toda a concessão. Eu, como agência reguladora, eu tenho como objetivo procurar essa manutenção das regras. E isso vale para qualquer outro parâmetro definido. Na regulação discricionária das estaduais, eu tenho uma necessidade de criar, de procurar, de buscar atributos que me façam descobrir informações ou verificar informações do concessionário para constantemente cortar os custos ou buscar a eficiência daquele concessionário, porque eu nunca tive o processo licitatório, certo? Então, essa é a grande diferença que eu tenho. Então, não cabe tentar procurar custo eficiente numa regulação contratual. Já foi alcançado. Não se fala mais nisso. Tá? De outra forma, na discricionária, eu preciso procurar o custo eficiente. Eu preciso comparar ela de alguma forma. Eu preciso ter informações que me façam ter maior certeza de que ela vai ser eficiente ou vai se tornar eficiente. Qual é a meta de eficiência que ela vai ter. Ok? Então, esse é o dilema e a diferença. Certo? Então, simular uma competição, a discricionária, eu tenho que simular essa competição, daí tem alguns
né? Algumas metodologias que me permitem isso, yardstick competition, enfim, de custos operacionais, mas a gente também tem um problema do SNIS, que são dados ainda um pouco difíceis, né? O risco é exatamente esse, tá? Então, qual que é a realidade que a gente tem hoje? Empresas públicas estão inchadas, né? Por custos operacionais elevados, vindos de anos de ineficiência, de gestão de dificuldades, crescente incapacidade de investir, né? Investem pouco, investem mal. É outra questão que também você tem que colocar, né? Investir mal às vezes, só investir em captação e não em redes. É muito mais fácil fazer uma nova captação, investir em postos artesianos, do que se investir em rede, em diminuição de perdas. Tá? A verdade é essa, né? É impopular você abrir buracos na cidade, mas é popular você cavar na periferia ou na área rural para procurar água e para poder ter mais acesso a custos mais altos, cada vez mais altos de água, né? Porque daí não há custo de escala, né? Não existe esse custo decrescente na geração, e também é uma outra coisa que eu preciso deixar bem claro. Então, a diferença do setor elétrico e do setor de saneamento. O setor de saneamento existem 3 empresas dentro de uma só. No setor elétrico é separado distribuição, transmissão e geração. No setor de saneamento tem as 3 empresas, né? O que para mim também, se continuando esse problema, seria talvez um segundo passo para a gente tentar melhorar. Se não conseguir agora com esse novo marco regulatório, talvez seria um segundo passo a se ter pela frente, porque se investe cada vez mais em geração, em captação de água, enquanto se abandona as redes, principalmente em grandes cidades, né? E as perdas são o maior indicador disso, certo? Bom, independente da questão da discricionária, as regras tarifárias têm que ser constantes, as regras de qualidade têm que ser constantes. Então, por isso que eu falo, qual é o nível de perda que deve ter uma concessionária de saneamento estadual? Então, isso eu quero que ela chegue em 10 anos em 25%. Mas eu vou ter que definir isso agora, deixar claro que se ela não fizer essa curva para chegar lá, ela vai ter custos glosados. Então, é muito, muito importante que se estabeleçam as regras. A gente não quer simplesmente glosar a tarifa, a gente quer induzir o concessionário à eficiência. A melhor forma de induzir o concessionário à eficiência são tarifas claras, consistentes e previsíveis. Tá? Então, esse é o papel da regulação também. Tá? Se a gente não está colaborando para isso, aí o problema também é do regulador. Então, isso também a gente tem que ver o calcanhar daqueles que a gente tem hoje. A gente não está induzindo ninguém à eficiência. Por outro lado, o contrato e a licitação é que tem que induzir a eficiência, né? E por isso que a gente falou ali que, desde o início, o regulador tem que participar, já que esse salto de eficiência ocorra no D0, para que se possa ter essa possibilidade. Então, qual que é? Preparação do edital, volume do investimento, estudos, consumo, a regulação tem que estar inicia antes da prestação de serviço. Exatamente o que fizeram a pergunta agora há pouco tempo atrás, né? Então, esse é o pulo do gato, né? A regulação, se bem feita, ela vai colaborar, ela vai minimizar o risco de preparação do edital, de uma concorrência mal feita, de problemas que possam se perfazerem aí ao longo do contrato de 30, 40, 50 anos. E a gente tem visto também, principalmente em Santa Catarina, em alguns casos de elaborações mal feitas e disputas judiciais já em vários níveis, devido a problemas de editais mal feitos e construídos e concorrências que nasceram mal. Então, aqui, colocando uma do lado da outra, a gente tem essa questão. Então, no discricionário, a cada ciclo, a gente tem que discutir, a taxa de retorno é regulada, o risco maior é regulatório, for bem a tarifa, né, eficiente e não for eficiente. São concessões que já existem há muito tempo, a gente chama de brownfield, não são empresas consolidadas, né? Não é fácil trazer ela a valor presente, para dizer se a TIR dela é positiva ou não no caso tarifário. Já a contratual é esse cenário que a gente falou bastante, né? Regras claras desde o início, se bem feitas, claro. O retorno não deve ser controlado pela agência, ele é contratual, ele é estabelecido desde o início, então tem essa preocupação de saber se o cara está ganhando, se a taxa de retorno dele está correta ou não. Desculpa, essa é uma questão contratual. Se fez um contrato por 30 anos a 10% ao ano, mesmo com um TIR de 2,25, a regra é manter contratos. A gente tem que ter
uma segurança jurídica que vai me permitir a esses prestadores virem atrás de serviços que tenham essa segurança jurídica. A gente não pode abrir mão da segurança jurídica, tá? Isso é uma coisa também que eu vejo muitos erros assim que tenham se querendo fazer em regulando esses contratos, tá? Uma questão, matriz de risco, senhores. A matriz de risco ela tem que ser dos dois lados. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a matriz de risco é um instrumento que simplesmente pouca gente coloca em execução. Tá? Ela que garante as regras de regulação, certo? Então, as regras são mais previsíveis, né? E são geralmente de greenfield. Tá? É fácil trazer valor presente, porque, na verdade, os estudos são de valor presente, né? Todas elas. A regulação tarifária é sempre trazendo a valor presente, ver se a TIR está correta ou acima ou abaixo e vai precisar de mais tarifa ou menos tarifa. Tá? Aqui é só para ter uma ideia de quando a gente fala de riscos de regulação, tá? E riscos, quais são os riscos que a gente tem no processo de regulação, né? Então, como os preços e serviços são determinados pelo mercado ou por política, né? Então, aqui a gente tem o risco de mercado e o risco político. Então, quando a gente está falando de regulação discricionária, que é o caso das estaduais, a gente tem um risco político maior. E é um risco político bem conhecido, porque é o mesmo dono, muitas vezes, né? A agência estadual é a mesma agência, o mesmo acionista do concessionário, e o concessionário invariavelmente tem muito mais poder do que a agência, em função da capacidade econômica, do poder arrecadatório que ele tem para o município, para o estado. Então isso é um problema. Às vezes o município eu também posso ter isso, posso ter regulação municipal e concessionário municipal. Então autarquias, como regular? Exatamente aqui. E eu tenho os contratos, as concessões contratuais, né? Então aqui ela está muito menos inerente à política e muito mais inerente ao mercado. Então é isso que a gente tem que entender também quando a gente fala em regulação. Então, as estratégias para regular monopólio. Então, e quais são os riscos desse mercado, certo? E as soluções que a gente tem para regular esse mercado. Então, o discricionário, a gente só tem que entender que ele está mais propício a ter um risco político, certo? E aqui a gente tem mais um risco de mercado. Então, essa é a grande questão por trás da regulação. Bom, aqui só deixar claro aqui que as possíveis metodologias de regulação, então a gente fala de um price cap que o yardstick competition, para price cap muito voltado para a parte de custos, tá? E também yardstick competition para a parte de custos, tá? Enquanto é uma metodologia mista para a parte de investimentos, que daí o investimento ele entra um pouco mais para o cost plus, porque eu posso aceitar investimentos desde que com eficiência, né, com prudência, na verdade, é a palavra correta. Tá? E na regulação contratual, eu tenho praticamente um revenue cap. Eu sei a receita necessária para que aquele contrato fique em equilíbrio. Tá? Ele pode ser também um price cap, aí, dependendo da visão que isso possa ter, um price cap puro. Eu atingi o preço, nunca mais mexo naquele preço, se mantidas as condições. Certo? Então, tu vê que a metodologia é bem diferente. Aqui colocando em equações, né? A equação é basicamente um fluxo de caixa na contratual. Tá? Então, o desafio é preservar as condições de concorrência do edital. Então, eu tenho esse preservar, é manter as condições, manter esse nível que eu ganhei no início do contrato. E na discricionária, não. A todo momento eu tenho que regular esses parâmetros, saber se a base de remuneração dele está correta, se a cota de reintegração está correta, se o OPEX dele é OPEX eficiente, se os impostos estão calculados certos, se existem outras receitas. Quer dizer, a cada momento eu tenho que discutir esses parâmetros e averiguar esses parâmetros para ver se estão de acordo. Tá? Então, esse é o principal diferencial entre as metodologias. Tá? Então, aqui um exemplo de um fluxo de caixa de uma prestadora de serviço municipal, né, que ele vem exatamente nisso. Então, é um valor presente, tá, do fluxo de caixa livre que sobra para ela, e a TIR tem que ter a TIR de equilíbrio. Se no momento de revisão contratual, por exemplo, nesse número 8 aqui, eu mudo os aspectos, vejo que aqui altero
os valores reais, a TIR está abaixo da determinada, eu vou ter que aumentar a tarifa. Se está acima da determinada, eu provavelmente vou ter um IRT negativo. Então, esse é o processo que eu tenho que ver. Eu tenho que, a cada ciclo de 4 anos, ver o que foi cumprido e trocar pelos valores reais. Se a TIR for maior, ótimo, baixa a tarifa. Se a TIR for menor, eleva a tarifa. Claro, vai ter que avaliar cada um desses determinados itens aqui, né? Principalmente a questão da universalização é muito importante, dos investimentos que eles fizeram, né? Para saber se foram feitos os investimentos reais que foram prometidos. Mas, enfim, esse é o desafio que eu tenho de manter um contrato, uma regulação contratual. Esse é o modelo da Arcesp, essa é plasticamente a planilha da Arcesp, então tu vê que ela também é um fluxo de caixa, mas eu tenho que entrar em cada uma dessas determinações, eu tenho que entender da onde vem cada um, aferir cada um, eu tenho uma metodologia para aferir cada um desses componentes, para se chegar a uma TIR que foi também determinada, uma nova TIR que foi determinada, um novo estudo que foi feito, para saber se ela está em equilíbrio ou não. Se não está em equilíbrio, eu tenho a necessidade de aumentar a tarifa da concessionária. Mas é importante saber que cada um desses itens aqui eu vou ter que entrar e discutir. Cada um desses itens aqui eu tenho que avaliar de acordo com as regras que estão no meu processo regulatório. Tá? Muito mais complicado do que o processo da contratual. Ele é muito mais complexo do que o processo contratual. Deveria, se o edital for bem feito e as regras bem feitas. Certo? Então, aqui, para concluir, senhores, o processo regulatório de regulação tarifária é complexo e exige realmente um esforço muito grande, né, das equipes que participam desse processo, certo? Exige muita técnica, tá? Os modelos são bastante complexos, tá? E se eu não tiver uma matriz de riscos bem determinada, eu não tenho condições, tá, em determinar quais são as responsabilidades, os direitos de cada uma das partes. Então, por exemplo, eu tenho uma frustração de receita devido ao Covid numa prestadora estadual. Tá? De que lado está esse risco de demanda? Tá? Esse risco de demanda é do concessionário e da concessão. A matriz de risco é o que me deve dizer. Tá? Eu tive um aumento de investimentos devido a um problema específico lá. Eu tive uma obra que ficou mais complexa porque o terreno, etc., ou a licença ambiental é mais cara do que deveria, ou os condicionantes ambientais são mais caros. O que diz a matriz de risco? Os investimentos, o custo, a majoração dos custos é responsabilidade de quem? Aí eu vou ver se eu passo para a tarifa ou não passo para a tarifa. Tenho direito de revisão tarifária ou não tenho direito de revisão tarifária. Tá? Então, essa questão é primordial para o modelo, certo? Regras, dizemos, o modelo então, a estabilidade de regras em ambos os modelos é primordial. Então, tem que ter estabilidade, previsibilidade, é isso que atrai capital. Tá? Se eu tiver disputa, se eu tiver uma imparcialidade, falta de transparência, isso a gente não vai ter aqueles primeiros preceitos ou deveres que a gente deveria ter lá no começo que a gente falou. Né? Então, a concorrência, players de valor, de qualidade. Tá? A regulação contratual deve pressupor um edital e uma licitação muito bem feitos. Né? Então, de novo, isso é um passo que a regulação deve estar de olho. Tá? E a regulação discricionária, regras claras e estáveis, né? Buscando sempre uma eficiência, né? Sempre eficiência. Né? Tá? Então, essa é a questão. A aplicação das regras exige o conhecimento e estabilidade, senhores. Então, essas regras a gente tem que ter uma técnica muito grande, né? Uma técnica muito grande para determinar essas regras. Então, existe um esforço muito grande de se ter uma grande capacidade de gerar ferramentas e depois a gente ter capacidade, tá, de exigir que essas ferramentas sejam cumpridas de maneira estável, certo? E para concluir, como a gente está falando de eficiência, e esse é um trabalho de eficiência, o nosso papel como regulador, como prestador de serviço de regulação, é garantir a eficiência dos prestadores. Aquilo que eu falei um momento atrás.
a indução da eficiência, a ferramenta que a gente tem para induzir a eficiência é a regulação. A gente pecando na ferramenta, a gente vai estar também colaborando para um ambiente pouco eficiente. Tá? Então, as regras têm que procurar buscar a eficiência, e depois de ter regras que me garantam isso, eu tenho que ter certeza que eu vou fiscalizar para que essas regras sejam cumpridas e que eu possa realmente ter prestadores de eficiência, com eficiência, e eu possa simplesmente selecionar, ter garantias que eu vou selecionar prestadores para participar desse mercado que sejam eficientes, que tenham capacidade de se mostrar eficiente nesse serviço de saneamento do Brasil. Então, eu vou ter cases de eficiência, eu vou ter prestadores que já se demonstraram eficientes em cenários adversos, quer dizer, aí o mercado vai se autorregular e vai se autodeterminar quais os melhores prestadores. Mas para isso tem que ter uma regulação uniforme, eu tenho que ter características, é uma coisa que a gente tem que buscar ainda para o setor de saneamento que a gente não tem. Talvez o marco regulatório nos possibilite isso, uniformizando algumas ferramentas regulatórias. Bom, deixo aí o meu agradecimento a todos e continuamos aqui disponível para qualquer tipo de questionamento, continuidade, ok?